Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rodrigo com História. Igreja Medieval, parte 2. Esse é o tema da nossa aula. Igreja Medieval, parte 2. É uma continuação aqui do que a gente já estava falando. Só recapitulando, estávamos falando sobre os poderes da igreja da Idade Média, a Igreja Católica Romana. O que eles realmente eram capazes, o que era muita coisa, hein? Então, ó, até última coisa que falamos sobre o papel da igreja, dentro da espiritualidade, dos costumes e moral, da educação e da saúde das pessoas em geral. Bom, aí é o seguinte, ainda falando sobre o poder da igreja agora, né? Então, que mais que a igreja tinha esse poder? Então, primeiro, a igreja tinha o poder da influência. Por quê? É que eles tinham, somente eles, os livros, especialmente a Bíblia, que era o livro sagrado. Então eles interpretavam a Bíblia e colocavam, assim, medo nas pessoas, porque dentro da sua interpretação da Bíblia, eles chegaram à conclusão que existia um inferno. E aí as pessoas que não obedeciam iam lá para o inferno. E usavam essa informação para botar medo nas pessoas e fazer com que elas obedecessem à igreja. Então, eles usaram muitas vezes isso de forma negativa, para realmente forçar as pessoas a não saírem dali, ou forçar as pessoas a fazer exatamente o que elas queriam. Então, esse poder é muito grande mesmo. E ele foi exercido de uma maneira em que, limitando então o acesso das pessoas à informação. Na verdade, foi a própria Igreja Católica que compilou os escritos sagrados antes de haver realmente uma Igreja Católica. Então, houve assim, um trabalho bem feito, um trabalho correto, né, de juntar os escritos sagrados e formar uma compilação deles chamada de Bíblia, que significa biblioteca. Né? Mas depois disso, começaram a usar isso de forma desvirtuada, certamente. Um outro poder que a igreja tinha também era o poder econômico. Então, esse poder aí era obtido porque eles tinham muitos terrenos, castelos, igrejas. E, além disso, eles tinham o dinheiro do povo e dos reinos, porque tudo estava atrelado à igreja. Pagavam 10% então de tudo o que eles tinham. Todos os senhores feudais, ricos, homens ricos, reinos, reis, pessoas comuns, servos, todos pagavam 10% de tudo que eles tinham para a igreja. Então a igreja, ela não perdia o seu poder financeiro, né? Cada vez mais terrenos. Depois nós vamos ver que ela obteve ainda mais terrenos usando os julgamentos, a Inquisição, para enriquecer também. Então a igreja já era muito rica e foi ficando cada vez mais durante a Idade Média. Pessoas também doavam terrenos, casas, palácios, castelos para a igreja e ela foi ficando com um enorme patrimônio que nunca diminuía. E ninguém morria porque era da igreja, não era de uma pessoa específica. Então as pessoas sempre, a igreja mantinha esse poder aí. Então o poder econômico realmente falava alto ali e eles tinham muito. Né? Veja só a quantidade de igrejas construídas na Idade Média e com muita riqueza, algumas delas com muito ouro, muito pedras preciosas e assim por diante. O outro poder que eles tinham também era o poder político, muito forte. Então, eles praticamente eram o Estado na época. Eles eram o Estado. Eles eram mais poderosos do que os reinos. Influenciavam, inclusive, a escolha dos reis e governantes. Então, o poder era muito alto. Era tão alto esse poder de influência que quando o Papa Urbano II resolveu convocar as cruzadas a partir do ano 1095, o que eram as cruzadas? Era uma guerra santa. A guerra dos cristãos fiéis contra os muçulmanos. Então o islamismo estava crescendo, estava invadindo muitas áreas, inclusive tentando entrar e penetrar na Europa. E Jerusalém estava sob o poder deles. Jerusalém é a Terra Santa. Papa Urbano queria recuperar Jerusalém e queria expulsar muçulmanos e diminuiu a influência dos muçulmanos, que estava ficando grande também. Estava começando a querer competir com a Igreja Católica. Então, veja a força deles ao convocar a cruzadas, que envolveu muitos reinos e um grande exército. Pessoas de muitas nações, uma coisa enorme. E como uma espécie de exército universal.
né? E essas cruzadas, então, começaram a invadir regiões, em áreas onde havia islamismo, entre outras áreas também. Até o próprio Império Romano do Oriente foi invadido algumas vezes pelas cruzadas. Tamanho o poder da Igreja Católica para convocar um negócio desse daí. Então você imagina, a igreja então tinha o poder de influência sobre a mente das pessoas, o poder econômico e o poder político. Ou seja, era a maior instituição e a mais poderosa da Idade Média, sem sombra de dúvida. Não existia nada, nenhum reino e nada, nem mesmo o Sacro Império Romano Germânico, que era meio que controlado por eles, nada era mais poderoso do que a Igreja Católica. Aqui temos uma imagem até, né, do que seria, né, meio uma imagem macabra, né, de como seriam essas cruzadas, porque realmente muitas pessoas morreram, né, esses cavaleiros, eles usavam essas roupas com uma cruz, né, na sua vestimenta para indicar que eram cristãos e matavam em nome da religião mesmo. Muitas pessoas morreram nas cruzadas em nome da religião. Então, assim, a coisa era grande e é claro, as pessoas que são hoje católicas não têm nada a ver com isso, né? Não tem culpa disso. Isso foi uma história do passado da Igreja Católica que aconteceu, né? Entre outras coisas que aconteceram também, nós temos aqui as heresias e as inquisições, né? Então, isso é uma característica também da igreja, da igreja medieval. Então, o que são essas heresias e inquisições? Herege, para a igreja, na época, era todo aquele ser ou grupo que questionava a igreja católica. Tudo que não estava de acordo com eles era considerado herege. E aí eram julgados. Pessoas consideradas hereges eram submetidas a uma inquisição. Inquisição significa julgamento, que era realizado por um tribunal da Santa Inquisição, esse tribunal que foi criado em 1233 pelo Papa Gregório IX. Então, esse tribunal, que ficou bem conhecido, né, a Santa Inquisição, ele era um tribunal bastante arbitrário, ele julgava ao seu léu prazer, para o seu benefício, e não um julgamento realmente sincero e correto. Então, as pessoas que eram submetidas ao julgamento, muitas vezes eram torturadas e, como não se podia derramar sangue, muitas vezes eram sentenciadas à morte por meio de fogueira. Então, eles eram queimados em fogueiras como hereges. Tem a famosa Joana d'Arc, né? Foi queimada numa fogueira também como herege. Então, foi usado isso também pela igreja para perseguir grupos e religiões alheias, como muçulmanos, entre outros. E, através desses julgamentos também, a igreja obteve posses, porque algumas pessoas foram julgadas e foram condenadas a perder suas posses. Terras, terrenos, palácios, castelos. E o que eles faziam? Absorviam isso. A igreja também enriqueceu com a Santa Inquisição. Então, período bastante tenebroso da história, hein? Da Idade Média. Já estamos aí na Baixa Idade Média. Nesse período, a igreja começa então a decair, começa a perder hegemonia. Então nós estamos indo agora para um período da Baixa Idade Média que faz com que a igreja não suma, obviamente, ela existe até hoje, mas que ela perca hegemonia, o fim da hegemonia da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso aconteceu devido ao fim do feudalismo. Então o fim do feudalismo fez crescer reinos, apareceram então estados mais fortes, com rei, com corte e tudo mais, e apareceu a burguesia também. A burguesia eram comerciantes, pessoas que começaram a sobrepor a ideia da igreja. E também as próprias cruzadas começaram a trazer comércio, começaram a trazer novidades de outras partes do mundo. E isso também fez a Igreja Católica perder a hegemonia. As pessoas começaram a se esclarecer um pouquinho mais, abriu a mente delas para muitas coisas, né? E aí com isso veio a Reforma Protestante. Quer dizer, algumas pessoas começaram a ter acesso até à própria Bíblia e começaram a questionar certas coisas que a Igreja Católica fazia. A Igreja Católica teve então que fazer a Contra-Reforma, que é um assunto para uma outra aula, né? Tanto a Reforma como a Contra-Reforma, mas isso fez com que a Igreja também modificasse o seu modo de agir em alguns aspectos. E, finalmente, o renascimento cultural e econômico, que surgiu trazendo para as pessoas de volta,
né? A leitura, o conhecimento, o aprendizado, aprender a ler e escrever novamente e esclarecer-se. E aí surgiu também movimentos como o Iluminismo, né? O Renascimento, que surgiu também a ideia de pensar mais pela razão do que pela emoção e coisas assim. Então, essas coisas não acabaram com a igreja de jeito nenhum. Ela ainda continua muito poderosa, mas elas diminuíram essa hegemonia total que tinha na Idade Média. Então, esse foi um período em que a igreja realmente dominou, principalmente na Alta Idade Média. A partir do ano 1000, a coisa começa a mudar um pouco, vem as cruzadas, vem a Inquisição, e a igreja começa a diminuir o seu poder até que surgem, vamos dizer, outras religiões também, outras correntes filosóficas, modos de pensar. E a igreja não deixa de existir, mas perde bastante o seu poder. E riqueza também. Perdeu muitas terras também com o tempo. E é isso então. Essa foi a aula sobre a igreja da Idade Média. Agradeço, até mais. Hasta luego.